Capítulo 91. Assassino de nível de escorpião. Nos encontramos novamente, Sr. Shen. Shen Shanshui esperava ansiosamente pelo resultado de sua tarefa quando ouviu uma voz. Ele ergueu a cabeça e viu que era o homem, de codinome Lawson, que havia anteriormente recusado sua missão. Ele era um assassino do nível de escorpião. Oh! É você. Como vai você? Eu tenho algum tempo livre agora. Eu posso assumir sua missão, Lawson disse friamente. Os olhos de Shen Shanshui brilharam por um momento antes de se tornarem sombrios novamente. Eu sinto muito. Minha tarefa já foi aceita por outra pessoa. Shen Shanshui deu um sorriso amargo. A regra da sociedade do pacto de sangue ditava que, uma vez que um contrato fosse estabelecido, ninguém poderia alterá-lo. Lawson ficou ligeiramente desapontado ao ouvir suas palavras. Ele tinha vindo de Heimaple para visitar um amigo em Isla e estava aproveitando a oportunidade para viajar por Isla, então não tinha intenção de cumprir nenhuma tarefa nesta viagem. Quando Shen Shanshui o abordou com sua designação, ele rejeitou completamente porque a recompensa pela missão era muito baixa. Mas agora, Lawson estava se sentindo entediado pela inatividade dos últimos dias. Portanto, ele queria fazer algumas designações simples e havia planejado assumir a missão de Shen Shanshui. Ele ficou surpreso que outra pessoa já havia aceitado a tarefa em apenas um dia. Lawson estava irritado com a situação, mas sabia que não poderia quebrar a regra da sociedade. Ele não tinha escolha a não ser desistir disso. Ele então caminhou em direção ao bar e pediu uma bebida. Depois de tomar 2 goles de sua bebida, seu telefone tocou de repente. Ele olhou para a chamada recebida, era de um antigo cliente seu, Yui Ozu. Ei, Lawson. Uma voz de homem foi ouvida ao telefone. Sim, sou eu. Como posso ajudá-lo, Sr. Yui? Lawson disse indiferente. Tenho um trabalho e espero que você possa ajudar. Diga-me mais sobre isso. Os olhos de Lawson de repente ficaram afiados. Eu quero que você me ajude a me livrar de alguém. Eu enviei os detalhes para você. A regra de confidencialidade não se aplica aqui, pois se trata de um trabalho privado. Lawson pegou seu tablete e olhou as informações. Ele então levantou a cabeça de repente e olhou para Shen Shanshui. Ele era o alvo. Então, o que você acha? Yui Ozu perguntou. Grupo de pessoas podia ser ouvido descendo as escadas do telefone. Eu aceito, Lawson respondeu com confiança. Ótimo. Vou pedir ao meu cara para transferir o depósito para... Estrondo. De repente, o som de alguém caindo no chão foi ouvido pelo telefone. Um tiro foi ouvido à distância e o corpo de Lawson enrijeceu. Ele reconheceu o som. Era um tiro de um atirador furioso. Logo depois, ele ouviu pessoas gritando e gritando em pânico. Ele não se preocupou em falar, pois sabia que Yui Ozu acabara de ser morto por alguém. Este atirador matou o alvo, que estava cercado por uma dúzia de guarda-costas, com apenas um tiro. Ele é um bom atirador. O rosto de Lawson ficou tenso quando ele imediatamente deduziu toda a sequência de eventos. A missão de Shen Shanshui era matar Yui Ozu. Afinal, eles eram inimigos. Shen Shanshui deve estar esperando pelo atirador. Deixe-me ver quem é o assassino. Os olhos de Lawson brilharam. Usando as informações fornecidas por Shen Shanshui, An Xiao se posicionou no topo de um prédio alto a algumas centenas de metros da base de Yui Ozu com antecedência. Ele mirou seu atirador de um ponto de vista elevado e queria atirar em Yui Ozu pela janela. No entanto, Yui Ozu saiu pelo portão principal, o que tornou o trabalho de An Xiao muito mais fácil. Mesmo estando cercado por uma dúzia de guarda-costas, eles não foram úteis para defender o tiro de An Xiao. Sua recém-produzida bala de penetração em forma de fuso era forte o suficiente para penetrar facilmente em qualquer objeto não metálico. A bala atravessou o corpo de um guarda-costas e, sem nenhum sinal de desaceleração, foi direto para o coração de Yui Ozu. Um tiro, uma morte. Assassinar uma pessoa normal era muito simples para An Xiao. Ele terminou o trabalho sem soluços. O simulador facial de An Xiao foi uma ferramenta extremamente útil para uma fuga. Ele mudou de aparência e fugiu facilmente antes que a comoção atraísse a polícia. Assim que An Xiao voltou ao Hotel Victoria, o perturbado Shen Shanshui levantou-se com uma expressão de ansiedade. O trabalho está feito. O corpo de Shen Shanshui relaxou instantaneamente.
Ele inconscientemente olhou para o relógio e percebeu que Anxiao havia passado apenas 45 minutos entre deixar este lugar e voltar, o que significava que ele havia levado menos de 10 minutos para o assassinato real depois de subtrair o tempo de viagem. Isso foi muito rápido. É você quem me paga. Sim. Ok. Shen Shanshu estava em reverência. Ele pegou uma mala contendo $10.000 e entregou a Anxiao. Sublinhado, atribuição de assassinato, Shen Shanshu concluída. Você ganha 25.000 XP. Shen Shanshu saiu com passos leves, como se estivesse se livrando de um fardo pesado. Anxiao apertou a campainha para chamar o servo para que ele pudesse assumir o trabalho de procurado no Rose Militante. De repente, ele percebeu algo e se virou. Alguém está me observando. Um homem, sentado no bar, olhou para ele como se o estivesse medindo. Anxiao não o reconheceu, mas o homem claramente mostrou um toque de provocação. Anxiao estreitou os olhos, sem medo algum, mas não queria que ninguém lhe desse olhares casuais e provocadores. Ele reuniu seu poder e lançou um olhar congelante para o homem para enviar uma mensagem universal. O que você está olhando? Todo o corpo de Lawson ficou rígido como se ele estivesse sendo travado por uma sensação ameaçadora de hostilidade. A sensação de perigo estava batendo em sua mente em ondas. Ele apressou-se a desviar a visão de Anxiao e a sensação de mal-estar finalmente desapareceu. Em apenas alguns segundos, a testa de Lawson ficou coberta de suor frio. Que sensação terrível! Eu nunca deveria provocar esse cara de novo. Lawson desistiu rapidamente de seus pensamentos conspiratórios anteriores e saiu às pressas depois de pagar a conta, recusando-se a ficar mais um momento. Nos encontramos novamente. Anxiao sorriu gentilmente para o servo. Foi a primeira vez que o servo encontrou um novato que se classificou como membro oficial da sociedade tão rapidamente. Ele ficou maravilhado. Agora você é oficialmente um assassino nível de escorpião. Os níveis mais elevados de benefícios estarão disponíveis para você. Além disso, você receberá os principais benefícios VIP no Hotel Victoria em outras cidades. Qual é a minha classificação atual na lista de classificação de assassinos da Darknet? Anxiao perguntou de repente. O servo ficou pasmo com a pergunta. Apenas os assassinos de alto escalão aparecerão na lista. Você está pelo menos mais de 1000 pontos de distância. Depois de falar, ele pegou seu tablete e abriu a lista de classificação para Anxiao ver. Anxiao acenou com a cabeça, baixinho depois de examinar a lista. No momento, os 10 principais assassinos estavam em média do nível 40. Eles não eram de alta capacidade. Apenas os 3 principais assassinos eram mais assustadores, pois seus poderes estavam perto do limite superior da versão 1.0. Esta lista de classificação foi determinada pelo número de tarefas concluídas e outras realizações relacionadas. Jogadores reais só podiam entrar na lista de classificação competindo em missões. A mesma regra se aplica à lista de classificação dos mercenários contratados. O planeta Aquamarine não tinha muitos super-humanos poderosos. Antes do beta aberto, os jogadores dificilmente encontrariam qualquer super-humano acima do nível 40. Além disso, aqueles indivíduos poderosos que estavam no nível 50 a 60 tinham os maiores poderes de combate neste planeta. Geralmente eram líderes de grandes organizações, armas secretas, contemplativos ou supercriminosos e formavam seus próprios círculos sociais. Assim, dificilmente estiveram presentes perante as pessoas e jogadores normais. Os jogadores só os enfrentariam por meio de missões ou se tornando mais poderosos. Depois que esses pensamentos passaram pela mente de Anxiao, ele abriu a lista de procurados e apontou para uma das tarefas. Eu quero assumir a tarefa de eliminar a Rose Militante. Tudo bem. Sua solicitação está sendo processada. Por favor, nos dê alguns minutos. O servo escreveu o pedido em um papel antes de colocá-lo em um tubo do metal especialmente feito. Ele foi até a recepção e enfiou o tubo em um duto de metal, que se encaixou perfeitamente no tubo de metal. Zwoosh! O tubo foi sugado para dentro do oleoduto. O tubo viajou rapidamente através do oleoduto, contornando várias aberturas e outros tubos semelhantes, antes de chegar à sua nova saída. Era uma sala espaçosa, decorada como uma sala de atendimento ao cliente. Fileiras de mesas estavam alinhadas ordenadamente com alguns computadores em cima delas. A equipe administrativa estava ocupada processando os documentos em seus computadores e todas as mesas estavam conectadas ao pipeline.
Um funcionário administrativo vestido com um terno todo preto tirou o papel do tubo de metal e começou a digitar furiosamente no teclado para carregar as informações. Alvo procurado, T-Rose militante, mercenário, requisito, aniquilação completa iniciador, família, Rothschild localização, deserto de Somar data de início, ano 685, 17 de novembro valor desejado, $3 milhões avaliação de dificuldade, difícil registro de atribuição, 685.11.27, codinome, Hall, nível escuro, morto em ação, 685.12.11, codinome, mão sangrenta, nível das trevas, morto em ação, 685.3, 10, codinome, Magic Flower, Dark Level, Freeman, Dark Level, mortos em ação, ponto. Atualização das informações da tarefa. A força da milícia está atualmente entre 80 a 120 pessoas, incluindo 4 super-humanos, o líder Lu, Spear, a instrutora Dorothy, pugilista, a instrutora Raposa Fantasmagórica, pugilista, e desconhecido, suspeito de ser um mecânico. Eles estão ativos no deserto de Somar. Autorizando. Autorização aprovada. Informações de atribuição atualizadas. 688.4.1, nome de código, Sr. Black, nível de escorpião, esperando resultados. Ponto. Ao mesmo tempo, Anshiel desencadeou a busca correspondente. Sublinhado você ativou a missão de nível C, Bounty Hunter, T-Rose militante, vírgula. Informações da missão. O deserto de Somar está repleto de muitas facções, incluindo wanderers e militantes contratados. Mas como uma terra desolada como essa atraiu tantas facções poderosas? Talvez tenha algo a ver com certos incidentes do passado. Você deve explorar esta terra. Requisito da missão: mate todos os membros do T-Rose militante. Limite de tempo: 15 dias. Recompensa da missão: 15.000 XP. Recompensa especial: 25.000 XP. Recompensa desconhecida. Capítulo 92. Peregrinos. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Preciso usar seu avião de carga, disse Anshiel a Antonio. Eles estavam em um acampamento base da empresa Fabian. Antonio ficou ligeiramente chocado. Só usamos o avião de carga militar para transações de grande escala. Mesmo se você for um VIP Black Gold, ainda assim será obrigado a pagar as taxas estipuladas. Antonio gaguejou. Ok, entendi. Bem, quantos caras você quer transportar? Quando eles irão embora? Apenas eu. Estou saindo imediatamente. O rosto rechonchudo de Antonio estava tremendo como ondas de água. Ele parou por um bom tempo e finalmente disse: que desperdício. O avião de carga militar conseguiu chegar ao destino em cerca de um dia. Havia uma garagem simples disponível no avião e Anshiel foi capaz de criar novas máquinas e ganhar experiência durante a viagem no avião. Uma viagem de avião custa os $50.000. Você está falando sério? Quando posso embarcar no avião? Anshiel tirou um grande estoque de dinheiro de sua pasta que continha $100.000. Uma hora. A organização Fabian alugou um trecho de pista no aeroporto de Morning City. Havia 2 grandes aviões de carga verde-oliva, estacionados. Anshiel trouxe todo o seu equipamento e materiais e embarcou em um dos aviões. Logo, ele podia sentir as vibrações. O avião começou a acelerar e decolou nas nuvens. Assim que o avião recuperou sua estabilidade no céu após a decolagem, Anshiel foi capaz de iniciar suas criações. Ponto. O sol forte brilhava intensamente no deserto sem fim. A areia amarela foi aquecida a uma temperatura insuportável para o corpo humano. Um grupo de 20 caminhava pelo deserto. Eles estavam vestidos com túnicas cinza rasgadas e esfarrapadas. Suas vestes não haviam sido limpas por Deus sabe quanto tempo. Suas vestes estavam encharcadas de suor, liberando um fedor nojento, e eles grudaram em seus corpos molhados. Seus lábios estavam rachando e seus olhos caídos. Seu cansaço era evidente pela expressão de seus rostos. Eles estavam se movendo tremulamente e era como se eles fossem desabar a qualquer momento. Os cavalos que trouxeram também pareciam doentes e magros. O deserto de Somar já teve um oásis. O país era rico e seus cidadãos viviam felizes. Mas depois de uma guerra, o país inteiro morreu. O oásis foi destruído pelas batalhas e se misturou ao deserto ao redor. As pessoas que caminhavam no deserto eram os cidadãos do país que havia desaparecido.
Uma lenda da velha nação dizia que ruínas de mais de 1 milhão de anos estavam escondidas no deserto de Somar. Abaixo das ruínas, havia um tesouro escondido que detinha o poder de controlar todo o deserto. Nas guerras que aconteceram décadas atrás, o deserto havia passado por uma série de mudanças anormais. A areia se comportou como água e se transformou em hidromassagem. O redemoinho se movia pelo deserto como se estivesse sendo controlado por alguém. O redemoinho então desapareceu após 7 dias. Os registros do estranho incidente desapareceram com a destruição do país. Muitos cidadãos da velha nação acreditavam que o tesouro poderia reviver seu país e procuraram por muito tempo e com afinco. Os wanderers ativos ao longo da fronteira do deserto de Somar também eram conhecidos como os peregrinos. Esse grupo de 20 foi o último lote de peregrinos. As ruínas de Felonia, o poder da magia, com certeza existem. O mais velho dos peregrinos murmurou para si mesmo. Uma frota de veículos voltou ao deserto para defender as fronteiras. Dorothy. Nada de novo nesta viagem. Luo King, o chefe dos militantes rosa, questionou. Desta vez, buscamos nos setores I4, I5 e D4. Ainda não há sinais de Felonia, Dorothy respondeu com frustração. Ela era uma negra forte. Seu rosto estava desfigurado por uma longa cicatriz que parecia uma centopeia. Seus braços fortes e musculosos tinham tatuagens que eram difíceis de ver devido à sua pele escura. Rose Militante era uma organização mercenária composta inteiramente por mulheres. Eles eram ativos no deserto de Somar e há anos procuravam Felonia. Havia 2 treinadores na organização. O outro treinador, apelidado de Raposa Fantasma, era uma pequena senhora branca e um assassino brilhante. Nessa busca, nossos membros entraram em contato com os Coltonianos. Wenli e Cecil morreram em batalha. Todos os membros da milícia que retornaram sofreram ferimentos. Seus coletes à prova de balas tinham muitos orifícios, e os ladrilhos de cerâmica alojados nos coletes também estavam quebrados. Luo King lançou um olhar frio e disse, seja mais cuidadoso na próxima busca. Os Coltonians são financiados pela família Rothschild, que sempre quis nos exterminar. Todos os grupos militares ativos no deserto de Somar tiveram seus patrocinadores. Todos eles tinham a missão de encontrar Felonia. Portanto, as batalhas entre os diferentes grupos eram muito comuns. A maioria dos soldados mercenários tinha pelo menos 10 vidas em suas mãos. Todos eram indivíduos implacáveis. Anxiao sentiu um tremor no avião. A enorme força pressionou seu corpo com força no assento. Gradualmente, a força que o empurrava desapareceu. O avião pousou, gritou o piloto pelos alto-falantes. Anxiao trouxe sua pasta para baixo e ele pôde sentir uma onda de calor assim que desceu do avião. O local de pouso era um armazém cercado por arame farpado. Havia muitas milícias patrulhando a área. Era o ramo da Organização Fabian no deserto de Somar. A Organização Fabian era uma organização global de comércio de armas com filiais em todos os lugares para transações comerciais mais convenientes. Bem-vindo ao deserto de Somar. Antônio desceu do avião. Sua camisa branca estava bem esticada por seu corpo gordo. O pedaço de carne podia ser visto claramente como se ele estivesse sem camisa. Por que você seguiu? O chefe encarregado da filial de Somar foi morto em uma batalha recente. Portanto, estou aqui para cuidar de alguns assuntos administrativos. Além disso, já se passou muito tempo desde que viajei. Anxiao acenou com a cabeça. Ele não era nada tímido e perguntou, eu preciso de um mapa indicando os diferentes grupos militares que estão ativos. Além disso, você pode me emprestar um jipe. No deserto. Vou chamar alguém para fazer os arranjos. O deserto de Somar abrangia uma grande área. Mesmo se ele dirigisse o jipe continuamente sem dormir seguisse a rota correta, ele precisaria de pelo menos 10 dias para viajar pelo deserto. Como era difícil navegar em um deserto, um radar era definitivamente necessário para indicar a direção com precisão. Além disso, havia muitos grupos militares ativos na região. Anxiao ficou confuso, pois não conseguia entender pelo que os diferentes grupos de forças estavam lutando no terreno árido. Para encontrar Felonia. O que é isso? Anxiao estava muito curioso. Ele não tinha nenhuma lembrança dessa palavra. Provavelmente era uma missão oculta que não havia sido ativada em sua vida anterior. Antônio bocejou. Eu sou igualmente ignorante. Anxiao percebeu que Antônio estava tentando esconder algo dele. Ele ergueu as sobrancelhas,
juntou seu equipamento e caminhou em direção ao jipe. Sem dizer outra palavra. Ele estava pronto para verificar as áreas ativas de Rose Militante. Boa viagem. Antônio acenou preguiçosamente para Anchial para se despedir. Anchial dirigiu o jipe para o deserto por uma abertura no arame farpado. Através das informações do radar, Anchial conseguiu chegar a um local bem distante da área ocupada por Rose Militante, onde pôde observar as atividades do membro da organização por meio de um telescópio. O acampamento de Rose Militante era fortemente vigiado. Tinha paredes de concreto e arame farpado nas paredes. O portão de metal era a única entrada e saída da base. Dentro da base, havia um posto de sentinela alto. A sentinela do posto observou os arredores, enquanto o posto de sentinela também foi equipado com uma enorme luz de busca que seria ligada à noite. Anchial chegou a uma conclusão: a menos que pudesse cavar na areia e cavar um túnel na base, seria quase impossível para ele se infiltrar na base. Além disso, Rose Militante consistia apenas de mulheres. Eles tinham seios grandes e bundas empinadas. Anchial tinha uma bunda empinada, mas não conseguia espremer nenhum seio. Mesmo se ele pudesse se disfarçar de mulher, era altamente provável que fosse descoberto. A infiltração estava fadada ao fracasso. Anchial olhou para as armas no posto de sentinela. Havia vários lançadores de granadas e dezenas de metralhadoras pesadas, além das resistentes paredes de concreto que circundavam a base. Um ataque à base também estava fadado ao fracasso. Parece que a única maneira de alcançar o sucesso para a missão é atrair a cobra para fora. Preciso usar armadilhas em minhas próximas batalhas. Preciso criar alguns itens novos, Anchial pensou consigo mesmo ao sair. Ele começou sua jornada de volta para a sede da empresa Fabian Somar. Ele queria perguntar a Antônio se ele poderia usar a garagem. Ainda havia 7 pontos potenciais restantes. Ele elevou eletromagnetismo básico para o nível 4 e sensor espacial básico para o nível 3, usando um total de 4 pontos. Sublinhado: você deseja prosseguir com a fusão de talentos. Eletromagnetismo básico nível 4 mais teoria de energia básica nível 3 mais sensor espacial básico nível 3. Esta fusão custará 15.000 EXP. Capítulo 93. Emboscada. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Sublinhado: fusão sucesso. Parabéns, você descobriu visor de varredura de combate eletromagnético. Oh! Anchial ergueu as sobrancelhas. O produto da fusão não era o que ele esperava. No entanto, a viseira era de grande utilidade para um francotirador, pois oferecia maior precisão em comparação com o uso do termoscópio. A nova viseira possibilitou a visão através do compartimento interno das paredes de concreto. Se fosse montado na luneta, permitiria tiros mais precisos através das paredes de concreto no alvo estipulado. Deixe-me tentar de novo. Sublinhado. Esta fusão vai custar 30.000 EXP. Sublinhado: fusão sucesso. Parabéns, você descobriu máquina de interferência de pulso eletromagnético. É esse mesmo. Anchial acenou com a cabeça. A máquina de interferência EMP era um projeto comum. Era muito provável que aparecesse, e além da máquina de interferência EMP, havia alguns outros projetos de maquinário que poderiam atender às suas expectativas. Na verdade, ele reservou EXP suficiente para uma terceira fusão. No entanto, ele não precisava mais usar o EXP adicional e poderia salvá-lo para tarefas futuras. Os poderes da máquina de interferência EMP eram amplamente conhecidos. Não faltaram veículos disponíveis no deserto. No entanto, como Anchial era um francotirador, manter a distância entre o alvo era de extrema importância, e ele precisava ter algumas distrações para os veículos se eles se aproximassem. Ele ainda estava com falta de alguns explosivos altamente destrutivos, minas e armadilhas. Ele tocou o queixo e seus olhos se iluminaram de repente. Ele teve uma nova ideia. Acho que posso tentar criar os itens pular o processo de fusão. Anteriormente, os jogadores dificilmente podiam utilizar as habilidades de autocriação. No entanto, eles foram capazes de absorver o conhecimento dos outros projetos e fundir seu conhecimento e as informações dos outros projetos para criar novos. Eles foram capazes de usar o conhecimento adquirido para acrescentar detalhes aos seus conceitos. Por meio da autocriação,
Eles conseguiram pular o A do processo de pesquisa e desenvolvimento do novo maquinário e até mesmo criar um novo maquinário poderoso antes da progressão esperada. O conceito central por trás das munições altamente explosivas era o gás inflamável. Ao comprimir gás inflamável em um recipiente, seu poder aumentaria a uma extensão que não era menor do que as minas de estilhaços. Como ele precisava criar uma mina explosiva, ele precisava de pólvora e rolamentos de esferas adicionais. Ele começou a considerar o uso de gás inflamável. Ele decidiu dividir a rodada explosiva em diferentes seções. O gás inflamável tornou-se menos reativo ao entrar em contato com os gases atmosféricos e foram lacrados. Havia um interruptor na rodada que também funcionava como um cronômetro. Terminado o tempo, o interruptor clicava e, quando os gases inflamáveis entravam em contato com a pólvora, uma explosão seria disparada. Já que iria utilizar suas habilidades de prototipagem, Anchial sentiu que era uma boa oportunidade para aumentar o poder de seu produto equipando com efeitos adicionais. Portanto, ele decidiu incorporar a teoria por trás da bala AIM em sua nova criação. Anchial finalizou rapidamente o projeto em sua mente e começou a criar o novo equipamento com as mãos. Foi necessário testar um protótipo para determinar se a nova criação foi um sucesso ou não. A maioria dos jogadores empregou o processo de criação, eles apenas definiram o projeto e selecionaram os materiais e ferramentas necessários. Eles não participaram do processo de fabricação, e o sucesso da criação dependeu muito da sorte. No entanto, Anchial estava envolvido em todas as fases do processo de produção, incluindo a fabricação prática. Consequentemente, ele foi capaz de ajustar as etapas em cada estágio da produção, o que aumentou muito a taxa de sucesso de sua criação. Depois de um tempo, uma mina circular com 30 mm de diâmetro emergiu da produção de Anchial. Ele operou a interface e fez uma varredura automática para determinar se sua criação foi bem sucedida. Sublinhado digitalizando para determinar o sucesso do produto. Falha. Falhou. Anchial ergueu as sobrancelhas e franziu a testa. A razão por trás da falha teve que ser devido ao fato de que os componentes mecânicos não foram capazes de atingir os efeitos projetados, ou havia algumas lacunas óbvias. Ele encontrou um local para testar o poder de sua nova criação e descobriu que o processo de ignição envolvendo o gás altamente inflamável, a pólvora e o gás venenoso estava errado. Embora uma explosão ainda tenha ocorrido, os danos causados foram muito abaixo do que foi projetado, e modificações foram necessárias. Os gases eram muito difíceis de controlar. Um pequeno erro significou que todo o processo teve que ser repetido e modificações nas partes mecânicas tiveram que ser feitas. A área de teste de armas do acampamento da organização Fabian estava completamente carbonizada e gases venenosos estavam por toda parte. Anchial teve que desocupar o terreno, senão sofreria contínuas deduções de seu HP. Finalmente, após 13 falhas, uma linha angelical surgiu na interface, sublinhando sucesso. Você criou com sucesso um novo projeto de protótipo. O projeto de um novo explosivo surgiu em sua mente, e a interface registrou todas as teorias por trás da máquina. Depois de testemunhar os efeitos dessa nova arma, Anchial sussurrou, é muito convencional chamar o explosivo de mina altamente inflamável, venenosa e de explosão retardada. Vou chamar a mina de veneno flamejante. Sublinhado, a nomeação foi bem sucedida. Você ganhou a planta da nova criação, mina de veneno flamejante. Depois que o projeto recém-criado foi reconhecido pela interface, o uso do explosivo se tornou uma habilidade, e EXP pode ser utilizado para aumentar o nível do explosivo. Além disso, os vários requisitos para criar o explosivo também foram registrados na interface e, por referência à interface durante o processo de criação, a fabricação do explosivo poderia ocorrer em um ritmo mais rápido. Os olhos de Anchial brilharam intensamente. De fato, como eu esperava, os projetos de autocriação podem atender às minhas necessidades de armas adaptáveis durante as situações de batalha, e há um enorme potencial nesta área que ainda não foi descoberto. A próxima etapa será criar um estoque suficiente de explosivos. Ponto. A noite logo caiu. Anchial dirigiu seu jipe para um setor vazio e espaçoso. Ele então organizou fileiras de fogos de artifício no chão e os colocou em ignição retardada. Depois disso, ele preparou o Flaming Venoms e a EMP Interference Machine ao longo do caminho que Rose Militante teve que percorrer para chegar ao setor especificado.
como Anchial previu a rota que Rose militante tomaria. Foi baseado na distância mais curta entre os dois pontos. Obviamente, não se poderia eliminar a possibilidade de o inimigo seguir um caminho mais longo ao invés do previsto. No entanto, não era muito preocupante, pois sempre havia outra oportunidade para emboscar o inimigo. A máquina de interferência EMP era um equipamento circular com uma base. Anchial criou uma versão portátil com altura de apenas 1 metro e raio de radiação de 300 metros que emitia sinais de ondas de alta frequência. A máquina pode interferir nas habilidades de outros componentes eletrônicos de precisão, como dispositivos de comunicação, componentes eletrônicos controlados remotamente e radares de busca. Era especialmente eficaz contra veículos, e podia paralisar suas comunicações, receptores de sinal, controladores e até mesmo seus movimentos. Embora Anchial não esperasse que os veículos operados pelos militantes Rose fossem equipados com máquinas anti-interferência, ele ajustou a máquina de interferência para uma frequência que tinha maior probabilidade de sucesso. Enquanto houvesse uma pequena abertura no veículo que não fosse equipado com metal anti-interferência, o veículo sucumbiria aos efeitos da interferência. A desvantagem de tal método era que consumia muito a bateria da máquina. No entanto, não era um grande problema, pois a máquina não precisava liberar interferências constantes. Enquanto houvesse uma penetração bem-sucedida, o veículo ficaria paralisado. Depois de montar a armadilha, Anchial estacionou seu Jeep em uma duna de areia que ficava a cerca de 400 metros de distância da emboscada. Ele então se deitou silenciosamente no chão e olhou através de sua mira como um caçador paciente esperando sua morte. À noite, a temperatura do deserto despencava e as rajadas de vento frio sopravam a areia no ar. Anchial estava usando um blusão e luvas grossas de couro nas mãos para evitar que o frio congelante imobilizasse suas mãos e, portanto, sua precisão. Estrondo. Os fogos de artifício dispararam para o céu no setor demarcado. Os fogos de artifício brilhavam especialmente na escuridão da noite. Eles podiam ser vistos claramente até mesmo a dezenas de quilômetros de distância. Há um problema. Na base dos militantes rosa, os guardas sentinelas viram os fogos de artifício explodindo no céu e imediatamente relataram a situação a Luo King. Dorothy, leve suas tropas e verifique as situações. Tenha cuidado com as outras milícias ao redor e solicite reforços imediatamente se vocês enfrentarem inimigos. Luo King ordenou rapidamente. Dorothy assentiu. Ela selecionou 20 soldados. Eles se vestiram, equipando-se com uma infinidade de cartuchos de revistas e granadas. Em seguida, partiram em 4 jipes no deserto. No acampamento base de Colton, que era o chefe, também viu os fogos de artifício e ordenou aos seus homens: tragam suas tropas e verifiquem a situação, é provável que aconteça uma luta. Alguns jipes armados saíram do acampamento base de Colton para a selva. A mesma cena também aconteceu em alguns outros campos de militantes. Os jipes do Rose militante estavam acelerando pelo deserto. Os pneus girando jogaram areia no ar, e um longo dragão de poeira arrastou-se atrás dos veículos. Dorothy, essa é a aparência de Felonia? Uma policial feminina perguntou a Dorothy. Dorothy tinha uma aparência feroz. Quando ela apertou os lábios, parecia uma tigresa negra que devorava tudo em seu caminho. Ela respondeu friamente: se Felonia pudesse ser descoberta tão facilmente, eu não teria perdido 2 anos aqui. Esta é provavelmente uma cortina de fumaça criada por outros. Todos, fiquem em alerta máximo. Esta é provavelmente outra armadilha que os coltonianos plantaram. Murmurar assim que a frase de Dorothy terminou, um som estranho de eletricidade pôde ser ouvido no ar. Dorothy e 5 outras tropas puderam sentir que havia uma onda especial que se originou de algum lugar não muito longe. Simultaneamente, todos os medidores dos carros estalaram e os 4 jipes instantaneamente perderam o controle e colidiram uns com os outros, como bêbados. Por mais que os motoristas pisassem nos pedais, os jipes ainda estavam fora de controle. Emboscada inimiga. Dorothy ficou chocada e começou a examinar os arredores com alerta. Qual foi a causa da paralisia dos veículos? Poderia ter sido um EMP. As tropas procuraram ao redor e só conseguiram ver a areia amarelada na escuridão. Não havia nada de estranho. O deserto era espaçoso e as estrelas da galáxia também podiam ser vistas no céu noturno. O vento frio da noite uivou. As tropas sentiram arrepios nos braços.
Era como se eles estivessem sendo sufocados por uma mão gigantesca e mal conseguissem respirar. Estrondo. Uma Rose militante foi lançada ao ar por uma grande onda de choque e caiu com força na areia. Ela não tinha mais fôlego e havia um buraco sangrento em seu corpo que parecia horrível. Há um atirador. Esconda-se atrás do veículo. Dorothy ficou chocada e com raiva. Ela imediatamente reuniu seus companheiros de equipe para se moverem atrás do veículo e solicitou reforços, disparando o sinalizador para o ar. Rose militante sentiu uma pequena sensação de segurança já que sua base estava relativamente perto de sua posição atual. Em 15 minutos, seus reforços chegariam. Anxial, que estava deitado de bruços na areia, viu o sinal e murmurou para si mesmo: esta flecha nas nuvens trará dezenas de milhares de soldados inimigos. Ele então mudou para o carregador altamente inflamável e atirou na armadilha alinhada com as minas de veneno flamejante. O fogo começou a queimar no ponto em que a bala pousou e acendeu as minas venenosas Faming. Estrondo. Após um som estrondoso, um mar de chamas emergiu e resultou em uma reação em cadeia que iluminou as outras minas, causando explosões contínuas. As chamas impiedosas engoliram 4 jipes e o gás venenoso foi liberado por toda parte. Os danos aos inimigos causados pelo veneno e queimaduras apareceram na interface. A bala AIM era uma bala venenosa também conhecida como a bala da justiça. O efeito do dano foi muito maior quando a teoria por trás da bala AIM foi aplicada às minas de veneno flamejante. Tosses foram ouvidas em toda parte. Dorothy sentiu náuseas e seus companheiros pareciam estar sofrendo ainda mais. Suas cabeças giravam e eles vomitavam incontrolavelmente. Se todos eles continuassem na posição atual, estariam fadados a morrer por causa das chamas ou do gás venenoso. Que bastardo astuto! Dorothy se cansou muito de superar a sensação nauseante em seu peito e gritou: avance para o atirador e mate-o. Essa é a única maneira de sobrevivermos. Capítulo 94, Pedindo ajuda tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios. Os militantes da Rosa cambalearam em direção à origem das balas. O gás venenoso havia se infiltrado em seus corpos e eles estavam claramente envenenados. Apenas Dorothy, que tinha os atributos físicos de um pugilista, foi capaz de resistir ao veneno. Ela liderou as tropas no ataque. Anxial mudou calmamente para o cartucho com as balas de penetração em forma de fuso. Ele disparou o atirador, e os tiros soaram como se estivessem seguindo um ritmo constante. Tiro a tiro, ele eliminou os militantes um por um. Os coletes à prova de balas foram incapazes de suportar o poder das balas de penetração. Juntamente com o atributo pessoal de Anxial, um tiro disparado por Anxial poderia causar um dano teórico de cerca de 130 pontos de dano. Além disso, as tropas normais variavam do nível 5 ao nível 8. Eles possuíam cerca de 150 pontos de HP. Portanto, um único tiro foi o suficiente para matá-los com o dano causado pelo veneno e pelas chamas. Nem mesmo foi necessário um segundo tiro para matar as tropas. A eficiência de aniquilar o inimigo foi especialmente alta. Anxial deliberadamente fez de Dorothy a única sobrevivente de seus ataques. Em primeiro lugar, ele matou todos os assistentes de Dorothy, e ele só ficou com o mais forte de todos, Dorothy, para lutar. Depois que Anxial matou o último militante comum, Dorothy finalmente se aproximou dele. Ela ergueu sua metralhadora modificada e começou a atirar histericamente contra ele. Anxial abaixou-se e as balas atingiram as dunas de areia, espalhando areia no ar. Dorothy estava correndo e disparando sua arma ferozmente ao mesmo tempo. Ela finalmente veio antes de Anxial depois de esgotar as balas de sua revista. Ela parecia ser uma assassina brutal. O atirador estava fadado a morrer se um pugilista conseguisse se aproximar do atirador. Dorothy mal podia esperar para quebrar o crânio de Anxial em pedaços, assim como fizera com alguns de seus outros inimigos. Machado de caça-tigre. Dorothy empunhou seu machado e acertou a cabeça de Anxial. O som do machado cortando o vento podia ser ouvido. Ela estava confiante de que seu ataque foi poderoso o suficiente para quebrar o cérebro de Anxial em pedaços. Anxial esquivou-se do ataque e deslizou 3 passos para trás como um saltador de lama. Dorothy errou o golpe. Strafe. Como um fantasma, Anxial tirou as Berserk Agles de sua cintura. O disparo contínuo de Anxial levou instantaneamente a incontáveis balas de penetração que perfuraram o corpo de Dorothy. Dorothy gritou, de dor. No entanto, seus olhos revelaram um toque de arrogância.
Ela sacou uma espingarda das costas e atirou em Anxiao. As balas de espingardas são o alcance mais próximo. É uma morte certa, você é um homem morto. Dorothy esperava que Anxiao estivesse morto, mas no momento seguinte a surpreendeu. A armadura semelhante a uma escama cobriu a parte superior do corpo de Anxiao, e as balas da espingarda atingiram a superfície dura da armadura, resultando em faíscas. Com suas habilidades atuais, Anxiao foi capaz de criar uma armadura retrátil controlada magneticamente que cobria toda a parte superior do corpo. Eu tenho uma armadura, seu idiota. Anxiao então disparou todas as balas de sua revista contra o corpo de Dorothy. Um pugilista que alcançou o nível de Pan Kuang foi capaz de resistir à penetração das balas apenas se focasse com força. Comparada a Pan Kuang, Dorothy era muito mais fraca e era impossível para ela resistir à penetração das balas de alto calibre. O sangue jorrou de sua boca e seus olhos injetados olharam fixamente para Anxiao. Ela estava resmungando, como se quisesse dizer algo. Estrondo. Anxiao atingiu a cabeça de Dorothy com sua pistola, sublinhando: você matou Dorothy, LV. 25. Você ganhou 7.500 XP nos estágios iniciais. Os atiradores possuíam forte poder de combate de longo alcance e eram capazes de atacar convenientemente seus alvos à distância. No entanto, os atiradores eram treinados exclusivamente pelo sindicato. Isso se devia ao fato de ser muito caro treinar franco-atiradores. Mesmo o pior atirador de elite exigiria pelo menos os $10.000 de investimento. As balas de atirador eram caras, cada tiro frito era parecido com o dinheiro que estava sendo usado. Além disso, atiradores comuns não possuíam a armadura retrátil controlada magneticamente, portanto, eram facilmente mortos quando seus inimigos se aproximavam deles. Anxiao revistou o corpo de Dorothy e descobriu que sua arma foi modificada. Pelas modificações, parecia que Rose Militante tinha um mecânico habilidoso. Depois de eliminar esse grupo de inimigos, Anxiao ganhou 10.000 XP. As chamas infinitas das minas de veneno flamejante logo atrairiam mais inimigos. Anxiao recuperou a máquina de interferência EMP e voltou para seu jipe, saindo rapidamente do local. Um pouco depois que Anxiao saiu, um grupo de soldados Colton chega ao local. Eles ficaram chocados com a visão diante de seus olhos. Eles são da Rose Militante. Quem os emboscou? As tropas Colton estavam prestes a verificar a cena quando os reforços liderados por Lu Qin também chegaram. Eles viram seus camaradas caídos mortos no chão e as tropas de Colton em pé sobre seus corpos. Fogo. Os dois grupos estavam em conflito há algum tempo. Ao ver seus inimigos, Rose Militante ficou instantaneamente irritada e eles começaram a atirar. Qualquer forma de explicação para evitar a luta era fútil. Lu Qin ordenou o ataque sem hesitação. As tropas de Colton retaliaram ao perceber a situação que estavam prestes a enfrentar. Instantaneamente, uma batalha feroz ocorreu, e os tiros e explosões iluminaram o céu noturno. Outras milícias também chegaram ao local. Ao ver a batalha em curso entre as tropas Colton e os militantes Rosa, eles queriam uma fatia do bolo e se juntaram à luta. Isso se transformou em um caos completo. Mais milícias que tinham bases mais distantes do local chegaram e se juntaram à diversão e começaram a agitar mais o caos antes mesmo de descobrirem o motivo da luta. A luta durou quase metade da noite. Todas as respectivas milícias sofreram danos. Eles se retiraram para suas bases e começaram a contar as perdas. As últimas milícias que chegaram ao local nem sabiam por que estavam lutando. Os militantes Rose trouxeram de volta 20 corpos de seus camaradas mortos. Esses corpos tinham ferimentos graves criados pelas balas de um atirador. Parece que Dorothy e os outros não foram emboscados pelos Coltonianos. Eles foram mortos por um atirador, Ghostly Fox disse. O rosto de Lu Qin afundou quando ela começou a pensar muito sobre o culpado por trás do ataque. Seus inimigos eram todos do deserto de Somari, mesmo que houvesse conflito, era mais provável que fosse uma batalha direta do que uma emboscada. Ela imediatamente pensou no incidente que acontecera há 2 anos atrás. Quando a família Rothschild pela primeira vez colocou uma recompensa por suas cabeças, muitos assassinos solitários aceitaram o desafio e tentaram matá-los. Outro caçador de recompensas. Lu Qin franziu a testa. Rose Militante não foi abordada por assassinos por quase 1 ano. Talvez depois de 1 ano,
Algum jovem impetuoso tem esquecido a dolorosa lição que os militantes da Rosa ensinaram aos assassinos. Dorothy sofreu uma morte dolorosa. Ela foi assassinada a queima-roupa. Isso indicava que o atirador possuía algumas habilidades de combate corpo a corpo. Uma mulher pequena se aproximou. Ela estava vestindo um casaco manchado de óleo e disse: "Eu encontrei as taxas do assassino para veículos." Ele se dirigiu para o sudeste. Existem 3 campos distintos baseados lá, e o mais próximo pertence à Organização Fabian. Bom trabalho, Sully. Sully era a mecânica dos militantes Rose e era responsável por manter e modificar as armas, veículos e equipamentos de defesa. Encontrei alguns fragmentos das minas explodidas no local e presumo que o incidente foi uma emboscada bem planejada. As conchas externas da mina pertenciam à Organização Fabian. É muito provável que o assassino resida no acampamento da Organização Fabian. Tentei remontar a mina que foi usada e parece um novo tipo de explosivo. A explosão envolveu o uso de vários gases. Lu King apertou os olhos. Eles haviam encontrado um adversário difícil desta vez, mas ela estava determinada a se vingar. Ela fez uma ligação criptografada para o seu patrocinador secreto. Sr. Sebastian, uma equipe de 20 de nossas tropas foi caçada por um assassino desconhecido. Uma velha voz rouca surgiu do outro lado da linha. Vou mandar alguém para cuidar disso. Cada vez que um assassino emergia, o patrocinador por trás dos militantes Rosa enviava outros assassinos profissionais para punir o culpado. Essa foi a razão pela qual Rose Militante conseguiu exterminar tantos assassinos no deserto de Somar. Capítulo 95. Psicologia. Reversa Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Um helicóptero pousou no heliporto dentro do complexo do acampamento base de Rose Militante. 3 homens de aparência fria desceram do helicóptero. Eles pareciam possuir um ar de mistério que impedia outras pessoas de quererem se aproximar deles. Além disso, eles pareciam quase iguais, como se fossem feitos do mesmo molde. Código 3, Código 5 e Código 9 foram todos os assassinos treinados no mesmo campo de treinamento. Como está a situação? O Código 3, que era o capitão da equipe, perguntou diretamente. Lu King deu-lhe um resumo dos eventos que ocorreram. O Código 3 cerrou os olhos e disse: "O inimigo é um franco atirador e sua emboscada contra seus homens era para explorar suas habilidades. Ele queria atrair todos vocês para fora. O inimigo possui informações detalhadas sobre vocês, e com base nas últimas informações fornecidas, o inimigo provavelmente está residindo no acampamento da Organização Fabian. No entanto, a Organização Fabian não é uma festa com a qual você queira mexer. Não podemos realizar assassinatos em seu território. O que vocês estão planejando fazer então?" Lu King perguntou. "Vocês são o alvo do assassino. Portanto, vamos usá-lo como isca para atraí-lo. Depois disso, nós 3 vamos emboscá-lo e garantir a matança. Ghostly Fox, você será responsável por tirar nossas equipes nos próximos dias", Lu King ordenou. Fox fantasmagórico assentiu. Ponto. No acampamento da Organização Fabian, Anchial coçava a barba por fazer em seu queixo em seu quarto. Ele ainda estava confuso. Parece que Rose, Militante, não consegue mais lutar tão bem quanto antes. As habilidades de combate de Dorothy o faziam se sentir estranho. Se era disso que Rose Militante era capaz, não havia razão para que a recompensa ainda não tivesse sido coletada. Mais uma vez, a suspeita em Anchial foi ativada e ele sentiu que estava faltando alguma informação crítica. Ele então foi encontrar Antonio para esclarecer suas dúvidas. Anchial bateu na porta do escritório de Antonio e olhou para dentro da sala pela pequena abertura disponível. Antonio estava examinando arquivos em sua mesa de estudo. "O que você está aqui para?" Antonio riu. Anchial sentou-se na frente de Antonio e o encarou diretamente. Anchial então perguntou: "Quero saber mais sobre as diferentes milícias ativas no deserto de Somar. Eu passei o relatório para você anteriormente. Você pode encontrar todas as forças e territórios dessas milícias nele. Eu quero algo que não está no relatório." Anchial ergueu as sobrancelhas e disse: "Você sabe o que quero dizer." Antonio acendeu um charuto e riu. "Eu acho que você percebeu isso. Todas essas milícias são apenas ferramentas usadas pelas famílias ricas que atuam como seus financiadores. Eles patrocinam esses militantes para ajudá-los na busca por felonia. Se esses apoiadores não forem aniquilados, haverá apenas fluxos intermináveis.
de militantes se despejando no deserto. As tropas de Colton são patrocinadas pela família Rothschild, que ofereceu sua recompensa. Ah, não se surpreenda, as recompensas para os militantes rosas são todas públicas. Anchial não ficou surpreso. Se fosse esse o caso, para que ele completasse sua missão, ele tinha que exterminar toda a Rose militante, especialmente seu chefe, Luo King. Antônio deu uma baforada e disse calmamente: Rose militante é financiada pela organização Ordifina. A organização controla vários grupos de lobby político. Ele também gerencia instalações secretas para treinar mercenários e assassinos. Ela está sediada no continente ocidental, que é relativamente menos poderoso no continente sul. No entanto, definitivamente não é uma organização pequena para se brincar. Anchial teve uma percepção repentina. Não admira que todos os assassinos da Darknet enviados para matar os militantes não tenham retornado. Rose militante tinha um apoiador poderoso que lhes deu reforços. O que há de tão especial em Felonia? Como pode chamar a atenção de tantas forças diferentes? Anchial sentiu que o mistério de Felonia tinha algo a ver com as recompensas de sua missão de assassinato. Como um grande número de reforços deveria chegar, Anchial teve que planejar seus próximos passos com cuidado. No início, Anchial tinha duas ideias em mente. O primeiro era esperar que o alvo chegasse à sua porta e o segundo era atrair os inimigos para fora do acampamento. Ambos os métodos exigiram que Rose militante deixasse sua base. Os reforços enviados pelos inimigos deveriam definir as táticas que ele iria empregar. Portanto, era muito provável que eles tivessem ordenado que os militantes rosas saíssem de sua base para atrair Anchial e eventualmente emboscá-lo. O que devo fazer? Talvez tome um caminho inesperado. Anchial massageava as têmporas enquanto considerava suas opções. E se ele armou uma armadilha em algum lugar e depois agiu como se não soubesse da emboscada inimiga? Uma vez contatado, Anchial atrairia os inimigos para sua armadilha e mudaria a situação a seu favor. Vou precisar de mais armas. Ghostly Fox levou sua equipe para a terceira patrulha. Eles estavam vagando sem rumo pelo deserto. Ela sentiu uma pontada de frustração e perguntou através da linha de comunicação: por que o assassino não está aparecendo? Ele está com medo ou quê? Do outro lado da linha, o código 3 respondeu: assassinos são indivíduos meticulosos. A emboscada bem-sucedida significa que ele vai esperar para observar seus movimentos antes de fazer o próximo movimento. Era noite novamente. Recentemente, Anchial costumava ficar ocupado à noite. Ele puxou o novo equipamento que havia criado para o Jeep. Antes de sair do acampamento para o local onde abriria sua torneira. O Jeep saiu dos portões do acampamento. A luz emitida pelo Jeep diminuiu conforme o veículo se movia mais fundo no deserto. Ao mesmo tempo, havia um telescópio que podia ser visto longe da cena. Na duna de areia a 1 quilômetro de distância, o código 9, que estava vestido com um pano amarelo, observava o movimento do Jeep. Com seu telescópio, ele abriu um sorriso frio. O alvo deixou o acampamento. Ele está indo para o norte. Suponho que ele queira armar sua armadilha. Ele provavelmente descobriu nossa existência e quer empregar a psicologia reversa para nos atrair para sua armadilha. Como eles sabiam que Anchial estava escondido no acampamento da organização Fabian, eles estavam espionando naturalmente. O inimigo é bastante amador. O código 3 parecia confiante. Ele esperava que a próxima missão fosse fácil, já que tudo estava sob seu controle. Ao amanhecer, Anchial voltou para a base e foi procurar Antônio. Você quer que eu te ajude a dirigir? Antônio parecia chocado. Sim, preciso que você dirija, pois minhas mãos estarão ocupadas com os disparos. Espere. Esta é a sua missão, como isso me preocupa. Por que devo ajudá-lo? Antônio estava confuso. É raro você se aventurar, então como você pode simplesmente ficar aqui e não fazer nada? Venha comigo e experimente a beleza da natureza. Antônio apontou para o deserto árido e perguntou: que natureza há para ver aqui? Isso tudo está apenas na superfície. Talvez veremos uma miragem magnífica. Talvez haja montanhas e rios escondidos. O deserto é muito grande. Tenho certeza que esses pontos turísticos podem ser descobertos se você explorar a área com um coração devoto. Eu não acho que estejamos perto o suficiente para viajarmos juntos. Antônio respondeu de uma maneira estranha. Então me dê a chance de ser seu amigo. Anchial riu alto.
Alguém já te disse que você tem a pele muito dura? Anchial tocou sua máscara facial. Ele obviamente tinha a pele dura. Sua máscara sozinha tinha 2 camadas de espessura. Embora Antônio parecesse obeso, Anchial podia sentir o imenso poder de combate que ele possuía. Anchial havia escolhido Antônio para ser seu motorista, pois sabia que Antônio dificilmente cometeria erros ou morreria tão facilmente. Se fosse um motorista comum, o motorista morreria quase instantaneamente ao entrar em contato com o inimigo e seria deixado para se defender sozinho. Antônio pensou por um momento e disse: se você quer que eu participe da missão, quero uma parte de seus ganhos. Que tal 5%? De jeito nenhum. Isso é muito pouco. Antônio balançou a cabeça. Não discuta comigo. Você só vai comigo para dirigir o veículo. 5% já é uma oferta generosa. Se encontrarmos algum inimigo, o motorista certamente será o primeiro alvo. Pelo menos 20%. Anchial arregalou os olhos em descrença. Por que você simplesmente não vai e rouba alguém? É exatamente isso que estou fazendo agora. Havia um toque de atrevimento nos olhos minúsculos de Antônio. Depois de discutir por algum tempo, Anchial finalmente decidiu apaziguar Antônio com $20.000. Pagar Antônio com dinheiro vivo era mais confiável do que apenas fazer um contrato verbal. A colaboração entre os dois tornou-se um contrato de trabalho. $20.000 por um motorista ocasional foi, sem dúvida, um gasto extravagante. Antônio espremeu seu corpo gordo no banco do motorista, enquanto Anchial se sentou na parte de trás do jipe. Ele então entregou as coordenadas do radar para Antônio e o informou sobre o plano. Antônio riu depois de ouvir o plano. Interessante. Ponto. Já era tarde da manhã. O sol estava escaldante e miragens começaram a se formar sob o intenso calor do deserto. A equipe que Ghostly Fox estava liderando operava apenas 2 jipes. Eles estavam vagando pelo deserto e procurando nos arredores. Um jipe. Está se aproximando. Um soldado exclamou. Um jipe blindado apareceu na duna de areia não muito longe de sua posição. O jipe estava viajando paralelamente aos jipes. Era o jipe com Anchial e Antônio. O inimigo está se aproximando. Fox fantasmagórico ficou encantado. Uma voz estranha soou do dispositivo de comunicação. A voz era fria e tinha as vibrações de um assassino. A presa finalmente está na armadilha. Capítulo 96. Surpreso e chocado o tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios Anchial enfiou o cano do rifle pela janela do carro. Uma bala altamente explosiva saiu da câmara e atingiu com precisão um dos jipes de Rose militante. A bala explodiu, envolvendo o carro em chamas enormes. No entanto, todos esses jipes do deserto tinham um exterior protetor especialmente feito que oferecia proteção contra o alto calor. A destruição causada pela bala altamente explosiva foi limitada. Anchial avaliou a situação antes de mudar decisivamente para as balas de penetração e disparar contra as janelas à prova de balas desses veículos, causando inúmeras rachaduras. Cercou. A equipe de Ghostly Fox deu meia volta e imediatamente 2 outros veículos seguiram para cercar o local. Onde está a emboscada? Como Anchial não se intimidou com os gritos à frente, ele estava naturalmente vigilante sobre sua situação. De repente, ele cobriu o rosto com sua armadura magnética, que desviou um tiro de atirador que apontava para sua testa. Ele ergueu os olhos e viu um novo jipe inimigo, avançando em sua direção pela lateral. Na parte traseira do veículo, um inimigo estrangeiro operava um rifle de precisão. Uma pessoa que pudesse atirar com tanta precisão em um veículo em movimento rápido tinha 30% de chance de ser um mecânico ou 60% de chance de ser um assassino do tipo atirador. Os últimos 10% explicaram a possibilidade de ser pura sorte. O tiro viera do código 3. Ele ficou um pouco surpreso com o fato de não ter conseguido. O alvo tem um método de proteção especial, pode ser um poder ou maquinário Spear, ele pronunciou em voz baixa. Anchial acreditava que havia mais coisas nessa emboscada. Ele deu um tapa nas costas da cadeira da frente e disse: vá mais rápido, não diminua a velocidade. Dirija até o nosso destino. Antônio mudou de marcha habilmente e pisou fundo no acelerador. O carro derivou antes de mudar de direção e correu para escapar. De repente, outro jipe, como se estivesse esperando no local há dias, apareceu bem na direção de sua nova rota de fuga. Desta vez, foi dirigido pelo código 5.
Ele atirou sua bazuca contra eles. A cabeça de guerra antitanque, impulsionada pela hélice do foguete em chamas, aproximou-se deles rapidamente. O rosto de Antônio empalideceu ligeiramente, e ele imediatamente girou o volante com força para fazer uma curva fechada. O foguete passou raspando pela traseira do carro e pousou no solo arenoso. Uma forte explosão foi ouvida e a areia estava voando por todo o ar. A onda de choque atingiu a traseira do veículo, inclinando-o 30 graus para cima antes de cair com força no chão. Anchial, que estava sentado no banco traseiro, foi sacudido para cima e para baixo com força. Como resultado, sua bunda estava doendo muito. Eles se esquivaram. O código 3 semicerrou os olhos e disse: o código 9 está esperando por eles em Tornos. Tornos era um veículo de batalha blindado modificado por Sully. Ele tinha um poder de fogo extremamente forte, uma potência enorme e um exterior blindado ultra espesso. Foi a fusão perfeita entre a capacidade de ataque e defesa de um tanque e a mobilidade de um jipe. Na noite anterior, o código 9 descobriu os rastros de Anchial e eles armaram uma emboscada com os 13 assassinos. O código 9 era o seguro final. Ele levou Tornos na direção em que Anchial colocou sua armadilha. Eles haviam até descoberto as coordenadas aproximadas da armadilha, então era impossível para eles caírem nela. Eles então esperaram propositalmente na direção da fuga de Anchial para destruir a pouca esperança que ele tinha quando tão desesperadamente tentou escapar. Ele já está morto, sussurrou o código 3. A batalha causou muitas explosões na estrada. Inúmeras balas e foguetes perseguiam o veículo de Anchial desenfreadamente. Anchial atirou de volta quantas vezes pôde, mal diminuindo a velocidade da perseguição dos 4 jipes. O rifle de precisão Red Falcon complementou a poderosa bala de fuso, causando uma ameaça substancial ao Rose militante. Mas como seu veículo estava lutando para escapar da cena, juntamente com a supressão do código 13 e do código 5, sua precisão de tiro foi prejudicada em grande medida. Som distinto de motor trovejou no campo de batalha, como um tigre rugindo de raiva. Anchial sentiu seu coração apertar e rapidamente olhou para frente. Um jipe de batalha modificado estava bloqueando seu caminho. Seu exterior blindado, grosso e volumoso, estava coberto de pontas afiadas como um ouriço. Diferentes tipos de barris de grande calibre projetavam-se das laterais do veículo. Com base no tamanho dos barris, eles eram lançadores de granadas e pequenos lançadores de mísseis. No telhado, havia uma metralhadora Gatling giratória de 4 canos. Espere, deve ser um canhão do tipo Gatling com esse tipo de calibre, poderosa o suficiente para ser usada em frotas aéreas. Espinhos. O jipe de batalha estava bem na frente de seu caminho final, circulando-os com os outros 4 carros. Eles não tinham como escapar. Definitivamente, não podemos resistir ao poder de fogo dessa maldita coisa. Antônio tinha uma aparência triste. Eles foram bloqueados pelos inimigos de todos os lados e cercados. Eles estavam à beira da morte. Dirija para o sul. Você não precisa se preocupar com o poder de fogo desse veículo. Eu cuidarei disso, disse Anchial solenemente. Havia apenas o código 3, armado com um rifle de precisão, no caminho ao sul. Ele era a menor ameaça. Antônio não teve escolha a não ser confiar em Anchial e rapidamente girou o volante para executar o código 3. Muito tarde. A expressão do código 9 estava gelada e ele estava prestes a disparar o canhão em Tornos para explodir o jipe de Anchial no ar. De repente, Anchial se virou e disparou em sua direção. A bala atingiu a janela de vidro e instantaneamente acendeu uma luz forte. Os olhos do código 9 foram cegados pela luz e começaram a lacrimejar. Ele fechou os olhos no momento de dor. Flash bullet. Um grande volume de chamas e fumaça estava saindo do canone Gatling em Tornos, mas foi disparado na direção errada. Os projéteis explosivos pousaram a mais de 10 metros do jipe de Anchial. Porcaria! Como o código 9 tropeçou naquele tiro. O código 3 ficou pasmo e rapidamente ordenou que o motorista bloqueasse o veículo de Anchial. Antônio não tinha medo. Ele pisou fundo no acelerador e o veículo colidiu com a lateral da frente do jipe do código 3 sem ceder. Ambos os veículos vibraram violentamente. No entanto, Antônio escolheu um excelente ângulo de colisão. Ele foi capaz de forçar um caminho, criando uma abertura para eles escaparem do cerco. Persegui-los.
Como eles não tiveram sucesso no último momento, o Código 3 ficou furioso. No entanto, conforme ele reavaliava a situação, seu humor melhorou novamente. Eles ainda estavam em vantagem na situação atual, então ele não tinha nada com que se preocupar. Embora Anchial estivesse fugindo freneticamente da emboscada que eles haviam armado, eles logo alcançariam e explodiriam seu veículo com o poder de fogo e a potência de Tormes. Anchial olhou para trás do veículo pela janela de vidro. A comitiva da Rose militante os perseguia implacavelmente. Eles estavam apenas a 200 metros um do outro, e ambas as partes dirigiam a mais de 100 milhas por hora. Além disso, Torres estava atirando sem parar, estourando ondas de areia atrás de seu carro. O efeito colateral do flash-bullet ainda era sentido pelo Código 9. Seus olhos estavam vermelhos e doloridos, e sua visão turva. Como resultado, seus tiros tiveram precisão zero. Anchial não ficou nem um pouco perturbado. Ele espiou suas coordenadas no radar e disse com grande compostura: Antônio, comece o Nitro Blast em 48 segundos. 47. 30. 16. 3, 2, 1. Quando chegou o momento, Antônio abriu uma pequena tampa ao lado da alavanca de câmbio, que expôs o botão do Nitro Boost. Ele então apertou o botão com força. Chamas azuis jorravam do cano de escapamento na parte de trás do Jeep. E sua velocidade aumentava, afastando-os rapidamente. A força resultante empurrou os dois no veículo para o encosto de seus assentos, restringindo seus movimentos. Uma luta fútil. O Código 3 não deu importância. Ele acreditava que o aumento do nitro acabaria mais cedo ou mais tarde. Foi apenas um último esforço para estender suas vidas. Eles acabariam sendo apanhados por Torres e explodidos. O Nitro Blast acabou quando a distância entre as duas partes se estendeu para 400 metros. Eles estão desacelerando. O Código 5 carregou um novo foguete e ele se levantou pela janela do telhado e mirou no Jeep. De Anchial à distância. De repente, seu carro freou imediatamente. O impulso repentino jogou o Código 5 no banco de trás. Que diabos? O Código 5 estava gritando quando viu o motorista trocando de marcha freneticamente. No entanto, o veículo não estava respondendo. Seu coração afundou. Ele se virou e olhou pela janela. Todos os jipes pararam de se mover, incluindo o Torres. Todos eles haviam perdido o poder de direção. Todos os carros estão paralisados. O que está acontecendo? Todos da Rose militante estavam assustados. Eles eram como cordeiros esperando para serem abatidos agora que haviam perdido o controle de seus veículos. O Jeep de Anchial estacionou a uma certa distância. Ghostly Fox queria entrar em contato com a base para fazer backup apenas para perceber que seus dispositivos de comunicação estavam com defeito. Este é o efeito do EMP, ela gritou. Fox fantasmagórica sentiu um arrepio na espinha ao se lembrar de como Dorothy morrera. Corre! No momento seguinte, uma bala de francotirador altamente explosiva voou à distância, visando uma área abaixo dos pés do Código 3. Então, as minas terrestres enterradas sob o solo explodiram. Desta vez, os explosivos incluíram não apenas as minas explosivas tóxicas, mas também as minas terrestres comuns de boa qualidade do depósito da Fabian Company. O som estridente da explosão foi ouvido sem parar. Chamas brilhantes dispararam no ar, criando uma mistura deslumbrante de laranja, vermelho e branco nos olhos de Anchial. Chamas e explosões engolfaram todo o raio de 100 metros de Rose militante. Não havia uma única figura à vista. Anchial ergueu seu rifle de precisão no ombro e deu uma risada maligna. Você está surpreso? Você está chocado? Capítulo 97. Swooping Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Antônio desceu de seu veículo e ficou ao lado de Anchial enquanto observava a explosão. Ele acendeu um charuto e deu uma tragada antes de rir com vontade. Já faz um tempo desde a última vez que vi um cenário tão bonito. Quase esqueci como é uma explosão depois de ficar sentado no escritório por tanto tempo. Vá em frente e aproveite a paisagem. Anchial esticou o pescoço para aliviar um pouco o cansaço resultante da perseguição. As chamas eventualmente diminuíram. Antônio e Anchial se aproximaram cautelosamente da cena da explosão. Fedor pungente, criado pela mistura de odores de corpos em chamas e gás tóxico, soprou em direção a eles. Porcaria! Esqueci que ainda resta algum gás tóxico. Anchial ficou pasmo ao ver seu HP cair na interface.
Ele não teve escolha a não ser retirar o local, e ele só poderia voltar para varrer o campo de batalha depois que o gás tóxico se dispersasse. Hugo! Um leve gemido foi ouvido no campo de batalha. Veio do Código 3, que já estava meio morto. Seus 4 membros foram despedaçados na explosão, e seu corpo estava coberto de marcas de queimadura vermelhas e escuras. Ele ergueu a cabeça laboriosamente e lançou um olhar mortal para Anchial. Você, por quê? Anchial olhou para ele e usou sua águia furiosa para silenciá-lo antes que ele pudesse terminar a frase. Os bons podiam vencer batalhas com suas palavras, e os maus sempre perdiam e morriam porque falavam demais. Houve inúmeras lições semelhantes no passado. Anchial queria tentar falar com o Código 3, mas ele acreditava que não pertencia à categoria dos mocinhos, então matou o Código 3 sem dizer uma palavra. Essa morte me deu bastante XP Código 3. Que nome horrível é esse? Anchial olhou para sua interface enquanto insultava o nome do inimigo. Aguente. Parece que falta um inimigo no meu histórico de mortes. Os olhos de Anchial brilharam e imediatamente examinaram os arredores. De repente, ele atirou no chão a 20 metros de distância. Hoje, uma sombra saltou de debaixo da areia, Ghostly Fox. Ela correu rapidamente e apunhalou sua adaga rapidamente em direção à pessoa mais próxima, Antônio. Seu treinamento como pugilista lhe ensinou técnicas simples de construção de túneis no solo. Ela escapou da explosão devastadora cavando um túnel na areia um instante antes da explosão. Ela pretendia continuar se escondendo até que todos os inimigos fossem embora, mas desde que ela foi localizada por Anchial, ela teve que lutar por sua vida. A luz do sol foi refletida na superfície da adaga, emitindo um brilho gelado. Os olhos de Antônio se estreitaram e ele bateu seus braços enormes rapidamente em direção à raposa fantasma. Suas palmas eram quase tão grandes quanto as dos ursos. Raposa fantasmagórica abaixou-se quando sua pequena constituição lhe permitiu fazer isso facilmente. Ela circulou nas costas de Antônio e apunhalou sua adaga em direção ao seu coração. De repente, uma sombra escura apareceu diante de seus olhos, e uma palma em forma de urso a seguiu e agarrou sua cabeça. A palma da mão era tão grande que quase envolvia todo o seu crânio. Antônio a jogou mais de 10 metros de distância como se fosse um arremesso de peso. A enorme quantidade de força criou rastros como ondas ao seu redor no solo. Ela foi gravemente ferida no arremesso. No entanto, ela cerrou os dentes com força e mergulhou em direção a Antônio novamente. Com Anchial assistindo ao lado, ela seria batida se tentasse fugir. Ela não teve escolha a não ser continuar a luta. Plombe! 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 Antônio estava prestes a contra-atacar quando Anchial disparou alguns tiros com suas pistolas duplas, que a transformaram em uma peneira. Você matou Ghostly Fox, LV-29. Você ganhou 9.400 XP,E. Seu nível era bastante alto. Por que ela estava tão fraca? Anchial olhou para as informações da batalha e percebeu o motivo. O trabalho principal de Ghostly Fox era apenas o nível 8, e o resto de seus níveis estavam em seus empregos secundários, que eram praticamente inúteis. Você deveria ter me dado a oportunidade de exercitar meu corpo enferrujado, Antônio reclamou. O corpo ainda está quente. Você pode usá-lo para algum exercício. Anchial cutucou o nariz com indiferença. Você realmente é um idiota. Assim que o gás tóxico se dispersou, Anchial entrou no local da explosão para recuperar seu disruptor EMP. Anchial não sabia que o Código 3 sabia seu paradeiro, mas estava acostumado a fazer vários planos ao mesmo tempo. Ele havia plantado não apenas uma, mas 4 armadilhas naquela noite, cada uma em uma posição diferente da estrada que ele estava circulando. A menos que o inimigo não o perseguisse, eles teriam caído em pelo menos uma das armadilhas. Enquanto você se atrever a me perseguir, acabarei matando você. Depois de coletar seu disruptor EMP, Anchial começou a catar o saque dos corpos. Ele encontrou um número substancial de armas de fogo e munições, que poderiam ser vendidas por uma boa quantia de dinheiro. No entanto, seu maior saque foi o veículo de batalha modificado, Tornos. Ele seria capaz de usá-lo depois de consertar seus componentes eletrônicos internos. Em seguida, é hora de pedir ajuda. Ponto. Ghostly Fox perdeu contato. Eles tinham 3 assassinos emboscados e melhor inteligência, mas caíram na armadilha do inimigo. Lu estava com o coração pesado. Ela tinha acabado de perder 2 equipes de um veículo de batalha modificado, Tornos. Agora,
A base estava vazia de qualquer defesa, o que era outra grande perda. Ela contatou seu patrocinador secreto novamente e explicou a situação. Vocês recuam primeiro, disse a pessoa lentamente ao telefone. Ponto. Entendido. Depois de desligar o telefone, Lu imediatamente organizou suas tropas para carregar todos os bens valiosos nos veículos, preparando-se para descartar a base e recuar temporariamente. Não foi a primeira vez que Rose Militante enfrentou uma crise dessa magnitude. Tudo o que precisavam fazer era buscar abrigo em outro lugar por alguns dias antes que seu patrocinador secreto mandasse mais pessoal. Eles ganhariam uma posição firme novamente até então. No entanto, apenas metade dos ativos foi carregada quando um alarme estridente foi ouvido em toda a base. Ataque inimigo. A sentinela estava gritando o mais alto que podia. Lu ficou surpreso. Ela rapidamente escalou o posto de sentinela e olhou para longe, e foi quando ele viu uma onda de areia se aproximando. Era uma carreata dos Colton se aproximando ameaçadoramente. Droga! Eles estão aqui muito cedo. Rose Militante havia sofrido grandes perdas, então eles estavam fadados a se tornarem vítimas de outras facções poderosas neste momento oportuno, e os Coltons eram os principais candidatos. O objetivo principal de descartar a base era evitar a hostilidade de outras facções. No entanto, os Coltons chegaram rápido demais. Alguém deve ter avisado. Lu ficou furioso. Esses mercenários coltonianos estavam atacando a base da linha de frente. Se eles tentassem ousadamente escapar com seus veículos, isso certamente se tornaria uma batalha em perseguição, o que tornaria tudo mais perigoso para eles. Eles estavam em um dilema. Comandante, o que devemos fazer agora? Vamos contra-atacar. Ataque com força. Lu disse inflexivelmente. Os militantes largaram os suprimentos em suas mãos e rapidamente voltaram para suas posições de defesa. Eles começaram a bombardear a carreata coltoniana com metralhadoras e lança-granadas. No entanto, os mercenários não se intimidaram e revidaram. Só se podiam ver balas voando para frente e para trás entre os dois lados, formando uma cortina de morte. Incontáveis cartuchos caíram na areia amarela, e as granadas deixaram inúmeras crateras de areia escura no solo, fazendo com que o local se parecesse com a superfície da lua. Rose Militante tinha excelentes defesas na base. Eles suportaram o ataque mesmo com mão de obra insuficiente. Atrás das quatro paredes da base, Lu foi visto comandando os militantes incansavelmente. Sully se aproximou e sussurrou em seus ouvidos. Devido à mão de obra insuficiente, 1/4 do nosso sistema de defesa não está tripulado. Além disso, como estamos murados dentro da base, enfrentaremos um sério perigo se outras facções decidirem se intrometer. Assim que ela terminou a frase, o som de um motor rugindo foi ouvido à distância. Os corações de Lu e Sully dispararam. Eles reconheceram aquele zumbido distinto do motor. Do outro lado do campo de batalha, Anshiel dirigia os ferozes tornos. O carro saltou da colina de areia como um tigre temível, traçando um caminho parabólico no céu. O exterior reparado refletia um raio de sol forte e os pneus do veículo aceleraram furiosamente. O veículo se espatifou no chão, espirrando montes de areia para o lado antes de avançar furiosamente em direção à base. Era imparável. Os tornos não pertencem apenas à Rose Militante. Os olhos de Colton se estreitaram e ele rapidamente ordenou a seus subordinados que retirassem suas posições. Ele pensava que o operador do Torns era do lado inimigo e estava bem ciente do poder de fogo do veículo. Assim, ele queria preparar sua defesa antes que o inimigo pudesse destruí-los por seus flancos. Ele não sabia que Rose Militante estava ainda mais ansiosa do que ele. Eles foram ainda mais claros sobre a real capacidade de disparo de Torns. Pare-o rapidamente. Não podemos deixar Torns perto da base. Sully gritou. Lu estava chorando em seu coração. Os espinhos costumavam ser seus trunfos e agora haviam sido pegos e usados contra eles. Que ato desprezível. Foi como ter sua garota raptada por outro cara, e ele ainda se atreveu a trazer sua namorada, ex-namorada, para se exibir na sua frente. Como alguém poderia suportar tamanha humilhação? Lu nunca poderia tolerar tal ato. Ela odiava tanto o assassino que desejou poder transformá-lo em areia. Capítulo 98. Passagem secreta. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Todas as metralhadoras e lançadores de granadas na base foram ajustados imediatamente para enfrentar os Torns que se aproximavam rapidamente.
Ao ver a reação deles, Colton soube imediatamente que Tornos era um aliado. Ele então gritou: todos os veículos no flanco, abram caminho para o hóspede inesperado. A carreata coltoniana mudou sua formação, esvaziando um caminho em seu flanco que levava diretamente ao portão da frente da base, o que permitiu a Tornos convenientemente avançar. Anchiel estava sozinho em Tornos. Depois de matar a equipe de Ghostly Fox, eles voltaram e repararam Tornos na base Fabian. Desta vez, ele veio sozinho. Outras facções no deserto de Somar não permitiriam que essa grande oportunidade passasse. A principal força de combate de Rose militante foi exterminada. Anchiel passou esta informação para eles. Isso deu-lhe a capacidade de pescar em águas turbulentas. Os lançadores de granadas, metralhadoras pesadas e lançadores de mísseis de pequena escala tinham que ser controlados manualmente usando o sistema de mira ao lado do velocímetro. Um sistema de controle de poder de fogo automatizado não foi instalado no veículo. Houve muitas rodadas de entrada. Anchiel conseguiu escapar de alguns, e o exterior blindado absorveu o impacto do resto. Ele então mirou um dos canhões na parede da base e atirou. Quando o veículo vibrou violentamente, alguns mísseis de pequena escala e explosivos de granadas explodiram prontamente na parede, disparando uma chama ofuscante. O canone explodiu em 1000 pedaços, pairando no ar. Dentro da base, Lu estava lívido. Ela suspeitou que eles não seriam capazes de proteger a base. Ela chamou Sully e deu-lhe uma ordem suavemente. Vamos desistir da base e evacuar usando a passagem secreta. Traga as 5 pessoas conosco. Sully acenou com a cabeça, concordando com o plano. Os mercenários que ficaram guardando a base seriam os cordeiros do sacrifício enquanto eles evacuavam silenciosamente a base usando a passagem. Enquanto eles sobrevivessem, eles poderiam obter quantos mercenários quisessem de seu patrocinador secreto. Os mercenários Rose, militante que estavam se defendendo contra o ataque não sabiam que haviam sido abandonados. Eles ainda estavam operando os canones assiduamente para defender novamente os coltonias e tornos. Os sons explosivos dos canhões encheram seus ouvidos, fumaça e chamas engolfaram sua visão. Eles não podiam ouvir uma palavra um do outro. Todos estavam lutando como se fossem o único Recife lá contra a onda do oceano, lutando uma batalha solitária. Oh! Depois de mais de 10 disparos de foguete contra o portão de metal cicatrizado, ele finalmente cedeu e explodiu. O portão estava aberto. Carregar. Colton ficou radiante. A comitiva entrou em uma única fila. Em seguida, os coltonianos, equipados com fuzis automáticos, varreram toda a base. Os mercenários do Rose militante não puderam estabelecer uma contra-ataque efetivo no momento em que os inimigos atacaram a base. Eles foram atirados em peneiras quando tentaram escapar dos canhões. Anchiel levou Tornos para dentro. Ele tirou suas 2 Berserk Eagles e agiu de forma independente. Os coltonianos olharam para ele, mas não o contiveram. O movimento de Anchiel foi o mais rápido possível, seu blusão preto voando como uma capa. Ele era como um espectro escuro vasculhando o campo de batalha. Logo, ele terminou de pesquisar toda a base. No processo, ele encontrou 2 mercenários de Rose militante, que ele atirou preventivamente na cabeça. Uma delas era muito bonita, ela teria virado muitas cabeças se usasse um biquíni e caminhasse na praia. Anchiel lamentou secretamente sua decisão de atirar na cabeça dela. Depois de uma rodada de buscas, Anchiel não localizou o líder do Rose militante. Suas sobrancelhas franziram porque ele sabia que toda a situação não era tão simples. Deve haver uma passagem secreta. As guerras eram assuntos diários no deserto de Somar. Não seria surpreendente se o Rose militante mantivesse uma passagem secreta para sua evacuação. Anchiel logo descobriu seus rastros. Lu e sua gangue saíram com pressa. Assim, eles deixaram algumas pegadas para trás. Ele seguiu o rastro dos passos e entrou em um porão escondido sob o solo. O porão estava escuro e cheio de um cheiro úmido. Um rio subterrâneo secreto. Anchiel acendeu um pacote de fogo antes de jogá-lo no chão. A profundidade era de cerca de 5 metros. Ele se certificou de que era seguro antes de pular. Abaixo da base havia uma montanha rochosa, e o porão era na verdade um caminho cavado dentro dela. Como a passagem em uma mina regular, as paredes do caminho eram sustentadas por molduras de madeira. Estava completamente escuro na frente do caminho, pois não havia uma única fonte de luz. Havia pegadas claras no solo.
Anchial ergueu a mão para sentir as paredes rochosas e sentiu um pouco de umidade. Ele suspeitou que poderia haver um rio subterrâneo secreto nas proximidades. A situação do caminho à frente era incerta. Anchial ponderou por um momento. Ele então tirou seu detector de aranha e o colocou no chão. A aranha mecânica ficou em posição de sentido como um soldado aguardando ordens enquanto Anchial começava a controlá-la com seu tabulete. Vou chamá-lo de aranha no ponto 1. Depois de inventar um nome incrível como de costume, Anchial controlou rapidamente o speeder no ponto 1 para avançar mais no caminho. A visão de sua câmera foi mostrada no tabulete. O speeder no ponto 1 estava equipado com uma câmera de visão noturna. Depois de se mover por um tempo, o speeder no ponto 1 de repente bateu em uma parede rochosa. Havia chegado ao fim do caminho. Como o caminho estava livre de perigo, Anchial sacou a lanterna e caminhou rapidamente até o fim da passagem. Sem surpresa, ele avistou uma porta secreta no teto. Montes de areia caíram quando ele abriu a porta. Anchial enfiou a cabeça para fora da abertura e olhou para fora do porão. Era uma caverna inclinada. A luz do sol estava brilhando através da abertura da caverna ao longo da encosta, e o chão estava coberto de marcas de pneus. Anchial saiu rapidamente da caverna e sua visão se iluminou de repente. O lugar era um complexo de rochas desgastadas pelo tempo. A silhueta da base podia ser vista à distância. Os rastros de um veículo foram deixados no deserto, afastando-se da base. Os membros restantes do Rose militante escaparam usando o veículo. É melhor eu persegui-los rapidamente. Anchial recuperou a aranha número 1 e voltou rapidamente para a base. Ele se preparou para persegui-los usando Thorns. Os Coltonianos erradicaram a presença de Rose militante na base. Eles agora estavam descarregando todos os suprimentos para levá-los embora. Eles diminuíram o movimento e concentraram toda a atenção em Anchial enquanto ele saía. Eles estavam olhando para ele com cautela. O coração de Anchial afundou. Colton trouxe um bando de mercenários e cercou Thorns. Anchial tocou em sua arma em segredo antes de caminhar até eles e dizer: afastem-se. Quem é você? Colton olhou Anchial de cima a baixo, pensando em algo. Não é importante. Por favor, saia do meu carro. Seu carro. Colton olhou para Thorns antes que um sorriso malicioso aparecesse em seu rosto. Ele deu um sinal a seus homens e eles cercaram Anchial silenciosamente, prontos para sacar suas armas a qualquer momento. Tem certeza que este é o seu carro? Colton olhou para Anchial e riu. Ele estava claramente ameaçando Anchial. Se a resposta de Anchial não fosse do seu agrado, ele mandaria toda a sua gangue espancá-lo. Ufa! Anchial atacou-o sem dizer uma palavra. Ele disparou rapidamente 3 metros para frente, e suas Berserk Eagles já apontavam para a testa de Colton, como uma espada desembainhada. Seu movimento era tão rápido quanto o de uma raposa e sua arma se movia rapidamente como um raio. Isso foi muito rápido. Os mercenários ao redor ficaram chocados. Eles então rapidamente ergueram suas armas e apontaram para Anchial. O súbito movimento de espectro de Anchial os deixou extremamente nervosos. Além disso, a cabeça de seu chefe estava bem contra a pistola de Anchial, então eles não ousaram atirar nele. Eles estavam em um impasse. Embora houvesse uma arma na testa, Colton estava surpreendentemente calmo e sem medo. Ele sempre vivera a sua vida no limite. Se você quer me ameaçar para desarmar meus homens, você pode se poupar do esforço. Ele sorriu friamente. Você sabe quem eu sou. Seu mestre não gostaria que seu povo lutasse entre si, Anchial respondeu calmamente. Ele parecia alheio a todas as armas apontando diretamente para ele. A expressão de Colton ficou sombria. Ele franziu a testa e ponderou por quase um minuto, a tensão no chão aumentando o tempo todo, antes de repente acenar com os braços para pedir a seus homens que largassem as armas. Ele deu um sorriso indiferente e disse, parece que é realmente o seu carro. Anchial ergueu sua Berserk Eagle e permaneceu imóvel. Colton se moveu para o lado para abrir um caminho para Anchial. Só então Anchial começou a se mover. Ele passou por Colton antes de ir até Thorns e dizer de maneira hostil, boa tentativa. Ele então pisou no acelerador e foi embora. O sorriso no rosto de Colton desapareceu enquanto ele observava o carro sumir ao longe. Ele se virou e percebeu que seus homens estavam todos olhando para ele. O que vocês estão olhando? Apresse-se e leve os itens embora, ele gritou rispidamente. Embora estivesse de olho em Thorns, ele não queria suportar a possibilidade de enfurecer seu mestre.
Colton calculou que Anxiao era um assassino contratado por seu mestre, então ele estava do seu lado. Assim, depois que Anxiao apontou esse fato, ele não pôde mais provocá-lo. Se ele estragasse o plano de seu mestre, sofreria terríveis consequências. Além disso, Anxiao era um assassino sobre o qual ele não conhecia informações suficientes. Então, após algumas considerações, ele decidiu controlar sua ganância e fez as pazes com Anxiao. Capítulo 99, Felonia Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Os rastros de veículos deixados no vasto deserto por Lu e sua gangue, eram como vincos em um pedaço de papel branco, eram os mais evidentes que podiam. Anxiao seguiu os rastros sem parar. Sua posição era continuamente mostrada nas coordenadas do radar para que ele permanecesse em curso no deserto sem limites. Ele agora estava indo em direção à borda externa do deserto de Somar. Foi indicado nos dados do calendário meteorológico que uma tempestade de areia acabara de ocorrer neste local. A visão plana e imutável do deserto estava deixando Anxiao se sentindo mentalmente cansado. Depois de meia hora de perseguição, um jipe errante apareceu de repente à distância. Finalmente estou me atualizando. A psique de Anxiao foi rejuvenescida instantaneamente. Assim que Anxiao avistou o jipe, os membros do Rose militante no jipe também avistaram Anxiao. Torns! Sully gritou. O rosto de Lu ficou tenso antes que ela ansiosamente inspecionasse os arredores e percebesse que a força perseguidora consistia em apenas um único veículo. Ela ficou imediatamente irritada. Como você ousa nos perseguir sozinho? Você realmente acha que somos tão fáceis de derrotar? Faça meia volta. Torres estava atirando com seu poder de fogo máximo. Granadas e mísseis perseguiam e bombardeavam o veículo de Lu. Lu ficou intimidado. Tosse. Vamos correr até que ele termine a munição. Ela estava um pouco envergonhada. Os dois veículos estavam em uma perseguição em alta velocidade enquanto dirigiam por duna após duna de areia queimada marcando o curso de sua perseguição. Peregrinos com roupas esfarrapadas foram vistos, caminhando exaustivamente pelo deserto. O líder do grupo, um peregrino idoso, ofegava intensamente e suas roupas estavam encharcadas de suor. Ele descarregou uma garrafa de água do cavalo de carga e bebeu um gole com a mão trêmula, mas de alguma forma não conseguia aliviar a exaustão e a sede. O velho peregrino se virou e olhou para o grupo, todos os outros estavam desanimados. Ele então se lembrou dos tempos em que era mais jovem. Houve uma vez dezenas de milhares de compatriotas que fugiram do mesmo país conquistado e embarcaram nesta jornada juntos. No entanto, após anos de dificuldades, havia apenas 2 dúzias de pessoas restantes. Algumas pessoas morreram na jornada e outras desistiram no meio do caminho. Este pequeno grupo de pessoas foram os últimos peregrinos. Às vezes, o peregrino idoso não conseguia deixar de se tornar cético quanto à existência de Felonia. No entanto, se ele desistisse, seus anos de perseverança ficariam sem sentido. Um som de motor foi ouvido à distância, os carros de Anxiao e Rose militante apareceram em sua visão, e montes de areia lançados ao ar pelos veículos. Os peregrinos não ficaram chocados, pois tal cena era comum neste deserto. Assim que eles confirmaram que os veículos violentos não estavam se movendo em direção a eles, eles liberaram sua preocupação. Eles permaneceram em suas posições e esperaram os 2 veículos partirem. Neste momento, um míssil de pequena escala voou no céu e pousou na areia. De repente, algo inesperado aconteceu. O solo vibrou abruptamente e a areia caiu na posição onde o míssil explodiu. À medida que mais areia caia, um buraco negro apareceu na frente de todos. O buraco se expandia continuamente, como uma boca gigantesca sendo aberta. A aparência da areia correndo indicava que havia um espaço enorme e vazio sob este deserto. Sublinhado. Você descobriu um local escondido, Felonia, 08. Você recebeu 1000 XP de exploração. Bounty Hunter, Rose militante, requisito oculto, concluído. Anxiao ficou tão surpreso que quase capotou o carro. Que diabos? Concluí a missão por acidente. Eu sou tão sortudo. Mas como posso usar minha sorte neste lugar amável? Isso é um desperdício. O buraco de areia ainda estava se expandindo. Anxiao argumentou que a tempestade de areia que havia acontecido alguns dias atrás deve ter mudado a estrutura das camadas de areia nesta área.
Em seguida, suas explosões desencadearam uma reação em cadeia que resultou nesta abertura. Embora ele estivesse muito curioso sobre o que Felony era exatamente, sua caça por Rose Militante era mais importante neste momento. Depois de deixar as coordenadas deste lugar em seu radar, ele continuou a perseguir Rose Militante. Os dois veículos logo se distanciaram. As mãos do peregrino idoso tremiam implacavelmente. Com um olhar de alegria, ele chamou seus colegas que estavam atordoados atrás dele. Esta deve ser Felonia. Temos que ir para lá rapidamente. Os peregrinos ficaram animados. Eles correram em direção ao buraco no chão ansiosamente. Os tesouros de Felonia. Os tesouros de Felonia. O velho peregrino não parava de resmungar para si mesmo. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele acreditava que finalmente estava sendo recompensado por todos aqueles anos de determinação e perseverança. Depois de alguns quilômetros de perseguição, Torres acabou ficando sem munição, uma inevitabilidade, não importa o quão forte fosse seu poder de fogo. Mesmo assim, Anchial suspirou de alívio. Ele estava feliz que esta batalha de perseguição difícil estava finalmente chegando ao fim. Esse bando de maricas deve parar a qualquer minuto. Se eles nem param de correr e contra-atacar, devem ser realmente covardes. Esse cara finalmente terminou sua ronda. Sully foi a primeira pessoa que notou a situação anormal de Tornes. Ela foi a criadora de Tornes. Lu ficou imediatamente aliviado. Ela então disse implacavelmente: vire-se. Os dois veículos estavam separados por 400 metros. Anchial já parou seu veículo. Quando viu o jipe dar meia volta decisivamente, deu um sorriso malicioso e começou a atirar com seu rifle de precisão. Uma distância de 400 metros permitia de 8 a 10 disparos. Ele precisou de 4 balas de fuso para estilhaçar a janela à prova de balas. O quinto tiro foi direto para o motorista. Lu, sentada no banco do passageiro da frente, de repente levantou a mão e protegeu o motorista. A bala, como se tivesse atingido uma parede invencível, gerou uma onda de luz branca reflexiva antes de ser esmagada em um bolo de metal pela força de deflexão e ficar levitando no ar. Um esper com habilidade do tipo campo de força. Anchial estreitou os olhos ao sentir que a situação havia se tornado mais difícil de lidar. Spers tinha todos os tipos de habilidades, mas alguns deles despertariam com habilidades semelhantes ou até mesmo as mesmas. O campo de força era um tipo importante de habilidade para Spers. Outros tipos comuns incluem controle molecular, corpo fortalecido e transfiguração. As habilidades relacionadas ao campo de força incluíam manipulação remota de objetos, paredes invencíveis e ataques invencíveis. Era o contra-ataque natural às habilidades de combate com armas de fogo. Ao terminar seu pensamento, Anchial rapidamente enfiou as balas de Aime em sua arma e atirou novamente. Lu desviou a bala novamente com seu campo de força. No entanto, conforme a bala estava sendo comprimida, ela liberou um gás venenoso verde claro. Todos no veículo foram envenenados instantaneamente. Eles começaram a se sentir tontos, seus peitos se contraíram e seu HP caiu continuamente. Pelos dados da batalha, Anchial sabia que Lu era do mesmo nível que ele, nível 30, então ela não dominava a habilidade de manipular gases. Anchial então disparou uma bala de alto explosivo, que incendiou o interior do jipe. No entanto, o incêndio foi rapidamente apagado por extintores. O veículo era utilizado principalmente para evacuação, por isso foi equipado com extintores para evitar a eclosão de incêndios. Anchial não teve escolha a não ser descartar seu plano inicial de forçar seu inimigo a abandonar o veículo. Mesmo assim, ele não deu mostras de estar desanimado. Ele disparou 2 balas Aime novamente, e agora, o jipe foi engolfado por gás venenoso verde concentrado como se o veículo fosse consumido por uma praga. Após essas poucas rodadas de fogo, a distância do inimigo era de apenas 100 metros. Anchial colocou de lado seu rifle de atirador e pisou forte no acelerador. Ele estava sem medo tentando colidir de frente com o jipe. A expressão de Sully mudou, e ela ansiosamente instruiu o motorista: desvie-se rapidamente. O exterior blindado em torno é extremamente grosso. Não podemos superar isso. O motorista virou rapidamente o volante ao ouvir a instrução e quis passar por Tornos. Ao ver isso, Anchial virou seu veículo na mesma direção, mas ele foi muito lento. Ele apenas passou pela traseira do jipe. Ele queria arruinar o jipe do inimigo colidindo com ele.
Se ele tivesse conseguido, ele poderia ter usado Torns para acertar o inimigo e fugir. No entanto, Rose Militante reagiu muito rapidamente e se esquivou do ataque. Lu acabou de perceber que mesmo quando Torns ficou sem munição, não era um veículo a ser considerado facilmente. Ela não teve escolha a não ser suprimir a raiva em seu coração. Deixa pra lá. Não vamos ser incomodados por ele. O Jeep deu meia volta e dirigiu por dezenas de metros antes de Lu perceber que Torns não os perseguia. Ao acreditar, por um momento, que Xiao havia desistido, ela deu um suspiro de alívio. Ela então rangeu os dentes de raiva. Vou deixar você ir por enquanto. Sua hora chegará assim que nosso Bakupa estiver aqui. Assim que ela terminou este pensamento, uma onda invisível viajou de Torns em um movimento circular. O Jeep perdeu repentinamente toda a potência e o veículo derrapou algumas dezenas de metros devido ao impulso restante, antes de parar, paralisado. As pessoas no veículo foram todas atiradas para fora de seus assentos. No banco de trás do Torns, Xiao iniciou seu disruptor EMP, o que significa que Torns também havia perdido seu poder. Xiao suspirou. Esse era o último recurso para evitar que o inimigo fugisse, o que ele não pretendia usar, mas percebeu que Lu não tinha coragem de ficar e batalhar. Assim, ele foi forçado a recorrer a um método mutuamente destrutivo. Mesmo que tentasse consertar Torns, demoraria mais de 10 minutos. Em seguida, seria humano contra humano. EMP Wave. O carro está destruído. Lu ficou pasmo. Depois de ser repetidamente tramada, ela não conseguia mais conter sua raiva. Ela saiu do Jeep e iniciou o campo de força sob seus pés, o que permitiu que ela se movesse alguns metros com um único passo. Ela avançou rapidamente na direção de Xiao como um míssil se aproximando, e o campo de força ao seu redor era bastante irregular. Você está tão ansioso para morrer? Antes mesmo de Lu chegar a Xiao, seus delírios trovejaram nos ouvidos de Xiao. Capítulo 100. Batalha Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Xiao se virou e começou a recuar. Ele repetidamente disparou balas de Aim em Lu na tentativa de atraí-la para mais perto. Lu ergueu as mãos e começou a empurrar para liberar um escudo de energia na frente de seu corpo. As balas foram bloqueadas pelo escudo e, conforme colidiram com o escudo, surgiram raios de luz branca. Super-humanos do tipo fortificado possuíam a habilidade inata de se opor aos poderes de um francotirador. No entanto, os gases venenosos emitidos pelas balas Aim estavam esgotando o HP de Lu. Além disso, o impacto das colisões no escudo de energia também afetou o corpo de Lu e diminuiu sua saúde. No entanto, o impacto foi relativamente baixo após uma redução de 95%. Lu podia sentir a fúria crescendo em seu corpo. O assassino nela estava transbordando como água de uma fonte. Depois que Xiao deu o 13º tiro, Lu se aproximou dele. Os tiros disparados ao longo do caminho conseguiram reduzir o HP de Lu em 100 pontos. Se os super-humanos não possuíssem os poderes defensivos especiais, eles teriam sido muito frágeis aos ataques. A força que Lu possuía garantiu ela a habilidade de atacar e defender. No entanto, ao desafiar a robusta armadura retrátil, controlada magneticamente, o corpo de Lu seria destruído pela batalha. Assim que eles começaram a lutar, Lu percebeu a fraqueza de seu corpo físico. Xiao repentinamente puxou seu facão retrátil. Ele segurou a lâmina com a mão direita e empunhou o braço mecânico com a mão esquerda. Ele não tinha medo de lutar com Lu de frente. Lu se concentrou em usar toda sua força para quebrar a cabeça de Xiao. No entanto, ela percebeu que Xiao estava vestido com uma bela armadura metálica. Naquele instante, a armadura retrátil de Xiao se estendeu até sua cabeça, protegendo seu rosto e crânio. Xiao moveu a cabeça ligeiramente para trás e, com a ajuda da armadura, conseguiu resistir ao choque do golpe de Lu. Xiao usou seu facão e braço mecânico para penetrar continuamente no escudo de energia de Lu. A batalha foi feroz, e faíscas brancas foram emitidas a cada contato feito. Pan Kuang, que estava no nível 40, teve problemas para derrotar Xiao em um combate de perto. Portanto, os poderes de combate corpo a corpo de Lu não eram uma grande preocupação para Xiao. Em vez disso, as habilidades que ela possuía como super-humana do tipo fortificado eram ameaças maiores a Xiao. Lu foi capaz de atacar repentinamente o alvo de quase todos os ângulos e, portanto, seus ataques frequentemente interrompiam o fluxo do ataque de Xiao. Force Push.
Xiao sentiu um impacto invisível nos joelhos. Lu aproveitou a oportunidade para recuar e criou mais espaço. Ela podia sentir um aperto no peito, como se seus pulmões estivessem sendo queimados. O combate, de alta intensidade, afetou seu corpo. Sua resistência estava acabando. Habilidades sobre-humanas frequentemente exigiam o uso de grandes quantidades de energia. A fim de repor sua energia, Lu exauriu sua resistência. Ela estava profundamente cansada e olhou para Xiao com descrença e choque. Como diabos esse atirador é tão poderoso? Ele pode lutar melhor do que pugilistas. Tututu. Os últimos vestígios de Rose militante finalmente estavam se aproximando de Xiao. Eles imediatamente concentraram todo o seu poder de fogo nele. Para retaliar, Xiao atirou com suas Berserk Águias descontroladamente, e os militantes sangraram incontrolavelmente enquanto caíam no chão. Su Li foi o único que conseguiu se esquivar dos ataques de Xiao. Ela era ágil e rápida. Ela tinha o estilo de um pugilista. Ela estava usando um par de luvas especiais. Havia alguns circuitos nas luvas, e as luvas emitiam luz azul. Xiao pressentia um perigo iminente. Pugilista mecânico. Su Li estava se aproximando em alta velocidade. Sua mão empurrou Xiao. Parecia que o empurrão dela era fraco e frágil, mas Xiao focou sua atenção e conseguiu reconhecer as luvas que Su Li estava usando. O nível de ameaça de Su Li aumentou e Xiao girou rapidamente seu corpo para se esquivar do ataque de Su Li. Não era sensato lutar de frente com Su Li. Xiao decidiu usar o poder de fogo de suas pistolas para suprimir Su Li. No entanto, Lu se aproximou e conseguiu repelir as balas com seu escudo de energia. Os três travaram uma batalha intensa. O par de luvas que Su Li estava usando conseguiu suprimir o poder de Xiao. Xiao não sabia como combatê-los. As duas senhoras perceberam isso e aproveitaram a oportunidade para ganhar a vantagem na batalha. A situação gradualmente se tornou desvantajosa para Xiao. Se eu não fizer alguns sacrifícios, será quase impossível para mim matar os dois. Com uma expressão de determinação em seu rosto, Xiao se aproximou de Su Li e de repente pressionou seu corpo nas luvas dela. A colisão repentina chocou Su Li. As luvas tocavam a armadura de Xiao. Uma corrente incontrolável estava fluindo pela armadura escaldante. A resistência da armadura diminuiu exponencialmente. Reduziu quase 100 pontos. Na verdade, foi a primeira vez que a resistência da armadura sofreu uma redução tão grande. Xiao sentiu uma queimadura no peito. A alta temperatura ultrapassou o limite da armadura e o calor queimou o seu corpo. Xiao não teve tempo de olhar para as novas mensagens que piscavam na interface. Ele usou o golpe cortante do vento e cravou o facão com força no peito de Su Li. Olho por olho. Os olhos de Su Li se arregalaram de espanto. Xiao pressionou as Berserk Águias contra a testa e começou a atirar histericamente. Um mecânico sem qualquer tipo de armadura era muito vulnerável. Brum brum brum. Mate o inimigo. Lu gritou de raiva e atacou Xiao de volta enquanto ele estava ocupado tirando Su Li. Sentiu uma dor aguda na coluna de Xiao. Ele podia sentir suas costas quebrando. Xiao suportou a dor e deslizou para a frente. Ele se virou e disparou a última das balas restantes. Xiao concentrou sua atenção nas pernas de Lu. Lu usou muito de sua resistência em sua emboscada em Xiao. Ela forçou sua última gota de energia, mas ela não tinha mais energia para manter o escudo de energia que a protegia das balas. Uma bala penetrou seu joelho. Houve uma mudança nas expressões do Lu. Ela entendeu o fato de que estava enfrentando um francotirador, e a redução em sua mobilidade teria consequências fatais. Em seu estado de pânico, ela queria usar toda a sua energia e desferir um golpe final em Xiao. Ela estava tentando paralisar o movimento de Xiao explodindo suas pernas. Assim que Xiao teve sucesso em seus ataques, ele rapidamente se afastou dos dois. Quando o escudo de energia entrou em colapso, ele criou uma explosão que resultou em uma enorme cratera em sua posição original. O coração de Lu afundou. Suas pernas ficaram moles e agora ela realmente estava reduzida a um alvo fácil para os ataques de Xiao. Xiao disparou de longe, e tudo que ela pôde fazer foi repelir as balas com força. Sua energia estava à beira de se esgotar completamente e o desespero encheu seu coração. SHT. Terminei. Estrondo. 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 Xiao, que havia recuado bastante, disparou seu rifle em uma plataforma estável e gastou toda a energia de Lu. Finalmente, uma bala perfurou sua cabeça.
Ela desmaiou com fúria e falta de vontade em seus olhos. Sublinhando: você matou Lu, ele VL30. Você ganhou 12.000 XP. Anxial deu um suspiro de alívio. Ele poderia finalmente relaxar seus sentidos. Ele não teve tempo de reclamar da dor de suas queimaduras. Ele imediatamente se moveu em direção ao corpo de Sully e recuperou o par de luvas pretas de suas mãos. Sublinhando: você ganhou 2 luvas incisivas termoelétricas. Traço: o funcionamento das luvas baseava-se na teoria da termodinâmica básica, que Anxial ainda não dominava. Havia um transformador de microeletricidade para aquecimento embutido nas luvas. A fonte de energia das luvas era uma bateria de alta tensão, pois as luvas precisavam de uma grande quantidade de eletricidade para serem alimentadas. As luvas tinham um poder imenso e eram capazes de causar danos multiplicados aos metais. Anxial segurou as luvas para seu próprio uso no futuro. Falando nisso, Sully foi seu primeiro inimigo da classe de mecânico. Foi também a primeira vez que ele revelou seu equipamento para seus colegas mecânicos. Os pugilistas mecânicos usavam um ou alguns tipos de maquinário de combate corpo a corpo. Eles foram capazes de adicionar efeitos especiais e habilidades às suas máquinas. A partir do estilo de luta de Sully, Anxial poderia inferir que ela era uma pugilista mecânica de nível inferior que dependia exclusivamente do desempenho de seu equipamento. Alguns pugilistas mecânicos também possuíam armas com habilidades especiais. Uma vez atendidos os pré-requisitos, eles foram capazes de ativar o uso de tais armas. Das 4 plantas da máquina que o velho Lu havia criado, uma das plantas criou uma máquina que tinha habilidades inatas. Com a missão finalmente concluída, era hora de retornar e coletar suas recompensas. A imagem de Felonia de repente passou pela mente de Anxial, e ele decidiu dar uma olhada em Felonia antes de retornar. Anxial desligou a máquina de interferência EMP. Ele fez uma verificação aproximada dos componentes quebrados de seu veículo e estimou que os reparos levariam 15 minutos. Ele começou o trabalho de reparo imediatamente. Havia um bando de andarilhos perto de Felonia agora há pouco. Eu me pergunto como eles estão, Anxial pensou consigo mesmo. Meia hora atrás. A entrada para Felonia era uma fenda no penhasco. Os peregrinos escalaram o penhasco e conseguiram chegar à fenda. Estava escuro como breu na fenda, mas parecia que a fenda tinha uma passagem que levava a algum lugar. Um jovem peregrino acendeu sua tocha e iluminou o beco. A cena diante de seus olhos chocou todos eles. Suas bocas entraram em colapso em descrença, e todos eles ficaram pasmos. Isso é